É curioso que o Russell era um aristocrata por descendência, né? Lord Russell. Mas ele foi, na prática, um homem do povo, né? Ele foi um democrata. Ele foi um humanista secular. O que é muito curioso, porque o Nietzsche, na prática, era um homem do povo, um filho de pastor, caipira, e, na teoria, foi um aristocrata. Foi um defensor da aristocracia. E quando um filósofo que você gosta discorda muito de outro filósofo que você gosta? Pois é, bem-vindo à filosofia. No vídeo de hoje, nós vamos ler e comentar a visão de Bertrand Russell sobre Friedrich Nietzsche. Está presente aqui no seu terceiro volume de História da Filosofia Ocidental. Bom, pessoal, para quem não tem, recomendo também esse caixote aqui de Bertrand Russell, narrando toda a história da filosofia até o seu tempo, do início ali da filosofia analítica, e ele passa por todos os grandes filósofos. É muito interessante ver a sua visão. É claro que é uma visão, nenhuma visão de história da filosofia vai ser uma visão impessoal, né? Então, o legal é que ela é bastante completa e bastante densa, e o Russell escreve bem. Então, quem quiser ter essa peça aqui na sua coleção de filosofia, o link está aqui na descrição, vocês podem adquirir. Bom, Bertrand Russell, um filósofo humanista, analítico, preocupado com o progresso, com a verdade, a partir da análise lógica das sentenças, das proposições. E a gente tem, por outro lado, Friedrich Nietzsche, um filósofo da cultura, um filósofo muito preocupado com os valores em voga na cultura, muito preocupado com a decadência do seu tempo, crítico dos valores cristãos, crítico da democracia, admirador de civilizações antigas como a civilização grega, pré-socrática, um admirador da aristocracia. Talvez a única coisa que ele tem a ver com o Russell é que ambos são ateus e ambos são críticos do cristianismo. Então, vamos, sem mais delongas, ler as posições de Russell sobre Nietzsche. O que pensar das doutrinas de Nietzsche? Quanto tem de verdadeiro? Há nelas alguma utilidade? Possuem algo de objetivo? Ou não passam de fantasias de um inválido com poder? Não se pode negar que Nietzsche exerceu enorme influência. Não, porém, entre os filósofos técnicos, e sim entre os membros da cultura literária e artística. Ele quer dizer com isso que, na tradição analítica da filosofia, em que ele se encontra, o Nietzsche imediatamente não influenciou, né? E até hoje não influenciou em grande medida. É apenas uma curiosidade de alguns desses filósofos comentar a filosofia de Nietzsche, tentar sistematizar o Nietzsche. Também devemos reconhecer que, até aqui, suas profecias estiveram mais próximas da realidade do que aquelas dos liberais ou dos socialistas. Se ele nada mais é do que mero sintoma de uma doença, essa doença deve ter se espalhado amplamente pelo mundo moderno. Isso diz respeito ao fato de que o Nietzsche, tal qual Dostoiévski, tematizaram muito o problema do niilismo, o problema de uma crise de valores sem precedentes na história da humanidade, que assolaria os próximos séculos. E o Russell estava vivendo nesse niilismo, né, no período entre guerras ali, vendo as consequências imediatas dessa crise de valores, dessa morte de Deus e dessa tentativa de criar novos ídolos, a Revolução Russa, né, o fascismo, muita coisa surgindo ali que pode ser retomada até as profecias de Nietzsche, algumas décadas antes. Ainda assim, há nele muita coisa que deve ser descartada como mero fruto da megalomania. Ao tratar de Spinoza, Nietzsche diz: quão grande timidez pessoal e quão grande vulnerabilidade não revela a máscara desse recluso enfermiço. Precisamente o mesmo pode ser dito sobre ele próprio, e com menos relutância, dado que não hesitou em afirmá-lo de Spinoza. É evidente que, em seus devaneios, Nietzsche é um guerreiro, não um professor. Todos os homens que admira foram militares. Seu juízo das mulheres, como que faz de todos os homens, é mera objetificação dos sentimentos que ele mesmo nutre a respeito delas.
claramente um sentimento de medo. Não te esqueças do chicote, diz Nietzsche. 9 entre 10 mulheres, porém, tirariam o chicote de suas mãos, e ele bem o sabia. Tem um livro chamado Nietzsche e as Mulheres, da Scarlett Marton, estudiosa do Nietzsche no Brasil, lançado recentemente, que afirma que a posição do Nietzsche sobre as mulheres não era nada particularmente especial do que a posição de um homem comum do século XIX, machista e com os preconceitos da época. E existem as exceções curiosas das mulheres intelectuais que se relacionavam com Nietzsche, entre elas a Lu Salomé, mas que se relacionavam, eu digo, intelectualmente, né? Porque o Nietzsche ele parecia ser uma espécie de quase virgem, né? Ele tinha pouquíssimas ocasiões românticas e sexuais na sua vida. Uma curiosidade é que hoje em dia o Nietzsche é o autor mais estudado no Brasil na filosofia. Por conseguinte, afastou-se delas e mitigou a vaidade ferida por meio de comentários pouco gentis. Nietzsche condena o amor cristão por achar que se trata do resultado do medo. Temo que o próximo me prejudique e por isso asseguro-lhe que o amo. Eu não sei se essa é realmente a visão do Nietzsche. Eu acho que talvez o Russell estava um pouco equivocado, é mais profundo do que isso. Se fosse eu mais forte e audacioso, revelaria abertamente o desprezo que obviamente lhe dedico. Não ocorre ao filósofo que alguém possa sentir amor universal, porque ele mesmo evidentemente nutre ódio e medo de quase todos, disfarçando-os sob a máscara de uma altiva indiferença. O nobre, que em seus devaneios era ele mesmo, é um ser destituído de qualquer compaixão, alguém implacável, engenhoso, cruel, preocupado somente com o próprio poder. Eu não diria que é isso também. Existem outras interpretações. O Nietzsche, se você lê o Zaratustra, claramente ele tem alguma espécie de compaixão pelo homem. Mas não é essa compaixão que ele critica, obviamente. Não é a compaixão do cristianismo, a compaixão das massas, a compaixão da propaganda. É outro tipo de compaixão. É uma compaixão mais nobre. E esse tipo nobre diz respeito a uma saúde, a uma naturalidade na forma de ser e de se relacionar com a vida, que o transmundano, aquele que projeta outros mundos, como sacerdote ascético, não consegue. E é disso que ele está falando. Ele não está propondo que o homem deva ser implacável, engenhoso e desprovido de compaixão. Então aqui o Russell está equivocado. Mas ele continua. O rei Lear, à beira da loucura, declara: tantas coisas farei, quantas ainda ignoro, mas hão de ser o terror da terra inteira. Aqui fazendo referência ao personagem de Shakespeare. Eis, em pouquíssimas palavras, a filosofia de Nietzsche. Eu acho que é uma visão limitada e injusta com o pensamento do Nietzsche como um todo, resumi-lo nas pretensões megalomaníacas de alguém com delírios de grandeza. Jamais lhe ocorreu que a ânsia pelo poder de que dota seu super-homem é, por si mesma, fruto do medo. Aqueles que não temem o próximo não sentem a necessidade de ser opressivos para com ele. Homens que dominaram o medo não possuem a desvairada qualidade que têm os Neros, os artistas tiranos de Nietzsche, os quais procuram desfrutar da música e do massacre, enquanto seus corações são tomados pelo medo do inevitável golpe de Estado. Não nego que, em parte graças à sua doutrina, o mundo real se tornou muito semelhante a esse pesadelo. Mas isso não a torna menos terrível. Então ele, de certa forma, responsabiliza o Nietzsche, como o Albert Camus vai fazer também no Homem Revoltado, pelo nazifascismo. O que eu considero injusto. Eu acho que o Nietzsche ele foi mais uma espécie de profeta curioso, que estava ali às margens dos movimentos. Esse movimento histórico de emergência do niilismo e do fascismo ia acontecer de qualquer jeito. É preciso admitir que há certo tipo de ética cristã a que a censura de Nietzsche pode ser justamente aplicada. Pascal e Dostoiévski, exemplos que ele mesmo oferece, possuem algo de abjeto em sua virtuosidade. Pascal sacrificou a seu Deus sua magnífica inteligência matemática, atribuindo a ele uma barbaridade que não passava da ampliação cósmica das próprias perversões mentais mórbidas. Dostoiévski nada tinha do justo orgulho, pecava apenas para arrepender-se e gozar dos deleites da confissão.
Nada direi sobre o quanto aberrações assim podem ser colocadas na conta do cristianismo, mas reconheço que estou de acordo com Nietzsche quando julgo a prostração de Dostoiévski desprezível. Talvez com relação a Dostoiévski, o Russell fosse ainda mais crítico do que o Nietzsche, né? Porque o Nietzsche elogia o Dostoiévski muitas vezes. Um pouco de altivez e orgulho, e até certo tipo de autoconfiança, devo concordar, faz parte do melhor caráter. Não se pode admirar muito uma virtude que tem raízes no medo. Existem dois tipos de santo. Aquele que o é por natureza e aquele que o é por medo. O santo por natureza nutre amor espontâneo pela humanidade. Pratica o bem porque fazê-lo causa-lhe felicidade. O santo que nasce do medo, por sua vez, a exemplo de quem só deixa de roubar por conta da polícia, seria iníquo caso não se visse coagido pela imagem do fogo infernal ou da vingança de seus próximos. Nietzsche só consegue conceber este segundo tipo. Seu medo e ódio são tão grandes que o amor espontâneo pela humanidade lhe parece impossível. Assim, novamente, eu vejo isso com a leitura do Zaratustra, que provavelmente o Russell não leu, injusto. Porque no Zaratustra há enormes declarações de amor à humanidade. Você vê ali como que há um projeto de restaurar a inocência do vir a ser e da união com a terra e da união com os sentidos, né? Isso é um presente que ele tenta dar para a humanidade. Isso não é um ódio contra a humanidade. Então não é verdade que o Nietzsche só consegue conceber esse segundo tipo. Você poderia dizer que o Zaratustra é uma espécie de santo da imanência, uma espécie de pessoa iluminada que tem um amor pela humanidade também, mas de uma maneira mais nobre e saudável, segundo Nietzsche, né? Então, eu acho que aqui o Russell se equivoca também. Jamais concebeu alguém que, com o destemor e o orgulho obstinado do super-homem, não inflige dor porque não deseja fazê-lo. Porventura, alguém acha que Abraham Lincoln, fez o que fez por temer o inferno? Não obstante, ele é, para Nietzsche, alguém objeto, enquanto Napoleão se afigura como personagem magnífico. O Russell enxerga o super-homem como apenas o tipo Napoleão, apenas o tipo expansivo, egoísta, violento, imperialista, mas não é o caso. Na minha interpretação do super-homem ou do além do homem, pode ser qualquer pessoa que tenha essa relação de amor à vida, ao destino, ao tempo, aos sentidos, e que não busque desculpas supraterrenas para seu modo de existência, né? Então não precisa ser um Napoleão, né? E não precisa querer infligir violência, nem nada disso. Eu penso que o Nietzsche acharia que muitas dessas pessoas que fazem isso, como o próprio Hitler, não são super-homens, são homens do ressentimento, né? O Napoleão é um caso que o Nietzsche era realmente fascinado, né? E de uma maneira excessiva, eu concordo com o Russell, né? Ele projetou no Napoleão uma espécie de herói nietzschiano, né? De uma maneira quase hegeliana, assim. Então, é estranho a admiração do Nietzsche pelo Napoleão, realmente. Resta ainda examinar o principal problema ético levantado por Nietzsche. Deve nossa ética ser aristocrática ou deve tratar, em certo sentido, todos os homens como iguais? Como há pouco pude declarar, essa é uma questão que não possui sentido muito claro. É evidente, portanto, que nosso primeiro passo deve ser torná-la mais precisa. Em primeiro lugar, é preciso diferenciar a ética aristocrática da teoria política. Quem crê no que apregou a Bentham, isto é, no princípio da maior felicidade ao maior número de pessoas, o utilitarismo, possui uma ética democrática, mas pode muito bem julgar que a felicidade geral será promovida da melhor forma por meio de um governo aristocrático. Não é essa a posição de Nietzsche. Ele afirma que a felicidade das pessoas comuns não faz parte do bem propriamente dito. Tudo que é bom ou mal em si só existe nos poucos que são superiores. O que acontece com os outros não tem importância. Aqui ele acerta, essa parece ser realmente a visão que o Nietzsche tinha. A pergunta seguinte é: como esses poucos superiores são definidos? Na prática, eles em geral pertencem a uma raça dominante ou a uma aristocracia hereditária, e as aristocracias costumam ser formadas, ao menos em teoria,
pelos que descendem das raças dominantes. Creio que Nietzsche acertaria essa definição. Citação: moral nenhuma é possível sem um bom berço, diz-nos. Do mesmo modo, ele afirma que a casta nobre é sempre bárbara de início, mas que toda elevação do homem se deve à sociedade aristocrática. Os membros aqui do canal, que leram comigo a genealogia da moral inteira, já sabem dessa leitura genealógica do Nietzsche. Inclusive, você pode se tornar um membro clicando no botão aqui embaixo e fazer o meu curso Nietzsche, um curso contínuo de leitura de suas obras. Não fica claro se, em sua concepção, a superioridade do aristocrata é congênita ou se advém da educação e do ambiente. Confirmada a segunda hipótese, seria difícil defender que outros devem ser privados das vantagens a que encontram-se igualmente qualificados. Assim, partirei do princípio de que Nietzsche vê as aristocracias dominantes e seus descendentes como biologicamente superiores a seus súditos, da mesma forma como os homens são superiores aos animais domésticos, ainda que em grau mais reduzido. Isso é verdadeiro. Mas o sentido de biologia é diferente em Nietzsche. Ele está falando muito mais da atitude desses tipos nobres ou escravos com relação à vida do que de DNA, essas coisas. É uma coisa totalmente nietzschiana quando ele fala de biologia. O que devemos entender por biologicamente superior? Ao interpretarmos Nietzsche, que os indivíduos da raça superior, bem como seus descendentes, têm mais chances de serem nobres em sentido nietzschiano. Terão mais força de vontade, mais coragem e mais desejo de poder, assim como menos compaixão, menos medo e menos docilidade. Podemos agora articular a ética de Nietzsche. Creio que apresento a seguir uma justa análise. Vamos ver. Os que vencem na guerra, bem como seus descendentes, costumam ser biologicamente superiores aos conquistados. Por conseguinte, é desejável que detenham todo o poder e gerenciem seus assuntos particulares, segundo apenas os próprios interesses. Todavia, resta ainda definir a palavra desejável. O que é desejável na filosofia de Nietzsche? Do ponto de vista de quem está de fora, o que Nietzsche considera desejável é o que ele mesmo deseja. Nesse caso, sua doutrina poderia ser formulada com maior simplicidade e fraqueza numa só frase: quisera eu ter vivido na Atenas de Péricles ou na Florença dos Médici. No entanto, isso não constitui filosofia. Trata-se antes de um fato filosófico referente a determinado indivíduo. A palavra desejável não é o mesmo que por mais desejado, mas possui certa pretensão, ainda que obscura, de aplicar-se a todos. Um teísta pode muito bem dizer que desejável é o que Deus deseja. Nietzsche, contudo, não pode fazê-lo. Poderia afirmar que sabe o que é bom por intuição ética, mas não o fará porque isso soa demasiadamente kantiano. Então o que ele está falando aqui é que a justificativa para o Nietzsche dizer que isso que ele está apontando, aristocracia, superioridade do super-homem e tal, é desejável, não aparece na sua filosofia. Ele não fornece uma justificativa suficiente e filosófica para isso. A única coisa que ele oferece é o critério da afirmação da vida. Isso é desejável porque, segundo ele, é mais afirmador da vida do que a democracia ou do que o cristianismo. Mas isso aparece de uma maneira um tanto vaga, realmente, né? Mas o Nietzsche, mais uma vez, não é o tipo de filósofo que vai se preocupar com um rigor analítico para seus conceitos. É muito mais uma filosofia experimental, uma filosofia preocupada com a cultura que se utiliza de paradoxos, de poemas. Você sabe como funciona, né? De aforismos. Então, o que lhe é possível dizer, como desdobramento do termo desejável, é: se os homens lerem minhas obras, certa percentagem deles partilhará do que desejo como organização da sociedade. Então, inspirados pela energia e determinação que minha filosofia lhes infundirá, poderão preservar e restaurar a aristocracia, tornando-se eles mesmos aristocratas, ou como eu, seus puxa-sacos. Dessa maneira, alcançarão uma vida mais plena do que aquela
de que podem gozar como servos do povo. É curioso que o Russell era um aristocrata por descendência, né? Lord Russell. Mas ele foi, na prática, um homem do povo, né? Ele foi um democrata. Ele foi um humanista secular. O que é muito curioso, porque o Nietzsche, na prática, era um homem do povo, um filho de pastor, caipira, e, na teoria, foi um aristocrata. Foi um defensor da aristocracia. Há em Nietzsche outro elemento que em muito se aproxima da objeção que os ríspidos individualistas levantam contra os sindicatos. Numa luta de todos contra todos, o vitorioso provavelmente terá certas qualidades que Nietzsche admira, como a coragem, a engenhosidade e a força de vontade. Contudo, caso aqueles que não possuem essas qualidades aristocráticas e que formam a grande maioria venham a se unir, poderão vencer a despeito das inferioridades individuais. Nessa disputa de canaia coletiva contra os aristocratas, o cristianismo é a frente ideológica do mesmo modo como a Revolução Francesa foi a frente de batalha. Devemos nos opor, portanto, a todo tipo de união entre os que são individualmente frágeis, impedindo assim que a soma de suas forças sobrepuje a força dos individualmente fortes. Do mesmo modo, é preciso fomentar a união dos que são robustos e viris. O primeiro passo rumo à criação de tal união é pregoar a filosofia de Nietzsche. Observar-se-á que não é fácil conservar a distinção entre ética e política. Suponha-se que queiramos, como de certo quero, encontrar argumentos em oposição à ética e à política de Nietzsche. Que argumentos nos são possíveis? Alguns argumentos práticos e convincentes demonstram que a tentativa de lograr os fins almejados por Nietzsche acaba, no fundo, por conquistar algo muito diferente. As aristocracias de berço hoje estão em descrédito. A única forma viável desse tipo de governo consiste numa organização como a do partido fascista ou do nazista. Uma tal organização, porém, gera oponentes e provavelmente será derrotada em guerra. Mesmo que não o seja, em breve se converterá num estado policial, em que os governantes vivem sob o medo do assassinato e os heróis são enviados para campos de concentração. É importante lembrar que o Russell está escrevendo e publicando essa obra no ano de 1945. Eu não sei exatamente o mês, mas foi o ano que a Segunda Guerra Mundial acabou. Eu não sei exatamente o mês da publicação da obra. Eu não sei se Hitler já estava morto ou ainda não. Mas, de qualquer forma, tudo isso estava acontecendo enquanto Nietzsche, enquanto um filósofo, ainda estava muito pouco explorado no Ocidente. Porque o Hitler e o Partido Nazista usou Nietzsche como uma espécie de propaganda ideológica, distorcendo o próprio Nietzsche, que era declaradamente contrário aos antissemitas, e isso há diversas passagens na sua obra e nas suas cartas que a gente encontra. Entretanto, a irmã do Nietzsche, Elisabeth, era nazista, ela viveu até 1935, deu a bengala do Nietzsche de presente para o Hitler, ela corroborou, né, com essa distorção e facilitou essa apropriação nazista do Nietzsche, que deixava os ocidentais com um enorme repúdio, né, e um enorme pé atrás com relação ao pensamento do Nietzsche, que só depois, nos anos 50, que por outras pessoas, né, ele vai ser reincorporado, ele vai ser redescoberto no Ocidente. Então, a leitura do Russell ainda é uma leitura talvez muito afetada por essa maneira de olhar para o Nietzsche do Ocidente, enquanto o nazismo ainda existia, né? E ainda tomava conta da obra do Nietzsche. Numa comunidade assim, a fé e a honra são minadas pela delação, e a suposta aristocracia de super-homens resvala numa panelinha de poltrões desequilibrados. Foi exatamente o que aconteceu no nazismo. Entretanto, esses são argumentos que se aplicam somente à nossa era. Não teriam sido acolhidos em tempos pregressos, quando a aristocracia jamais era questionada. O governo egípcio se deixou guiar por princípios nietzschianos durante milênios. O governo de quase todos os grandes estados foi aristocrático até que ocorressem as revoluções americana e francesa. E isso revela muito quanto que o Nietzsche está tentando
fazer ressurgir uma espécie de estados de coisas antigo na modernidade. Porque isso vai além dos seus interesses estéticos do nascimento da tragédia, ou interesses estéticos partilhados pelos românticos alemães e pelos classicistas, Schiller, Winckelmann, Goethe, de olhar para os gregos como modelos. Mas o Nietzsche olhava para os gregos não só como modelos de estética, mas também como modelos políticos, né? E, por sinal, Nietzsche não era o único grande filósofo que elogiava a aristocracia. Platão, na República, também era uma espécie de aristocrata. Então, mas era uma aristocracia evidentemente diferente, né, dos reis filósofos e não dos aristocratas biológicos aqui que o Nietzsche está colocando. Desse modo, devemos nos perguntar se há alguma boa razão para preferirmos a democracia a uma forma de governo que teve histórico tão longo e bem-sucedido. Ou ainda, dado que nos interessamos antes pela filosofia do que pela política, se há fundamentos objetivos para rejeitarmos a ética mediante a qual Nietzsche dá apoio ao regime aristocrático. A maioria das pessoas divide emocionalmente a humanidade entre amigos e inimigos, sentindo compaixão somente pelos primeiros. Uma ética como a do cristianismo ou do budismo encontra alicerce emotivo na compaixão universal. A de Nietzsche, na ausência completa da compaixão. Eu não penso que isso seja verdade. Nietzsche muitas vezes teve invectivas contra tal sentimento, e nesse aspecto temos a impressão de que não sente dificuldades para cumprir os próprios preceitos. A questão é, caso Buda e Nietzsche fossem colocados frente a frente, algum deles seria capaz de formular argumentos que tocassem um ouvinte imparcial? Não me refiro aqui a argumentos políticos. Podemos imaginá-los diante do Todo-Poderoso, como no primeiro capítulo do livro de Jó, oferecendo-lhe conselhos quanto ao tipo de mundo que deveria criar, o que cada um diria. Então, Buda está do lado da compaixão universal e o Nietzsche de Russell está do lado da ausência de compaixão. Buda começaria falando dos leprosos, dos marginalizados e dos miseráveis, dos pobres que labutam com seus membros dolorosos e sobrevivem à base de pouquíssima comida, dos feridos em combate, morrendo em lenta agonia, dos órfãos maltratados por tutores cruéis, e até mesmo dos bem-sucedidos assombrados pelo espectro do fracasso e da morte. Diante dessa carga de sofrimento, diria, um caminho de salvação deve ser encontrado, e somente a partir do amor. Nietzsche, cuja interrupção somente a onipotência poderia evitar, explodiria tão logo chegasse a sua vez. Pelo amor de Deus, homem, você deve aprender a ser durão. Por que sair choramingando pelos sofrimentos de gente insignificante? Ou ainda por causa do sofrimento dos grandes? Os insignificantes sofrem de maneira insignificante e os grandes com grandeza. Além disso, os grandes sofrimentos não devem ser lamentados, pois são nobres. Seu ideal é puramente negativo, a ausência de sofrimento que pode ser lograda pela não existência. Eu, por minha vez, trago ideais positivos. Admiro Alcibíades, o imperador Frederico II e Napoleão. Por homens assim, toda e qualquer miséria é válida. Recorro a vós, Senhor, o maior de todos os artistas criadores. Isso tem certa ironia aqui, né? Porque o Nietzsche ele não ia se dirigir assim, né? Não permitais que vossos impulsos artísticos sejam reprimidos pelo murmurejar degenerado e medroso deste pobre psicopata. Buda, que nas cortes do céu tomara conhecimento de tudo o que ocorrera desde a sua morte, e tendo também dominado a ciência, com deleite pelo conhecimento e com pesar ante o uso que os homens lhe deram, responde com serena civilidade. O senhor está errado, professor Nietzsche, ao dizer que meu ideal é puramente negativo. Sim, é bem verdade que há nele um elemento negativo, a ausência de sofrimento. Contudo, possui também de positivo tanto quanto há em sua doutrina. Embora não nutra qualquer admiração especial por Alcibíades e Napoleão, também tenho meus heróis, meu sucessor Jesus, que instou os homens a amarem os inimigos, aqueles que descobriram forma de dominar as forças da natureza e de garantir alimento com menor esforço, os da medicina que demonstraram como reduzir doenças, os poetas, artistas e músicos que vislumbraram a beatitude divina,
O amor, o conhecimento e o deleite na beleza não são negações. Eles bastam para planificar a vida dos maiores nomes que já existiram. Isso nada muda, responde Nietzsche. Seu mundo será insípido. Você deveria estudar Heráclito, cujas obras temos completas na Biblioteca Celeste. Seu amor e a compaixão, por sua vez, é suscitado... aí teria que perguntar se o Nietzsche estaria no céu mesmo, né? Que por sua vez é suscitada pela dor. Sua verdade, caso esteja sendo sincero, é desagradável e só pode ser conhecida pelo sofrimento. Quanto à beleza, o que há de mais belo que o tigre cujo esplendor se deve à ferocidade? Não. Caso o senhor opte pelo mundo que você propõe, receio que morreremos todos de tédio. Talvez o senhor o fizesse, objeta Buda, porque adora a dor. Seu amor à vida, ademais, é uma farsa. No entanto, aqueles que de fato a amam seriam mais felizes do que poderiam ser no mundo tal qual ele é. De minha parte, concordo com o Buda que concebi, diz Russell. Ignoro, porém, como se poderia demonstrar por argumentos semelhantes aos utilizados numa questão matemática ou científica que ele está correto. Desgosto de Nietzsche porque ele aprecia a contemplação da dor, porque faz da prepotência um dever, e porque os homens que mais admira são conquistadores cuja glória está na astúcia com que levaram homens à morte. Creio, no entanto, que o argumento definitivo contra sua filosofia, bem como contra toda e qualquer ética desagradável, mas internamente consistente, não jaz no recurso aos fatos, e sim no recurso às emoções. Nietzsche despreza o amor universal, o qual tenho como força que orienta tudo aquilo que desejo para o mundo. Seus seguidores tiveram a sua vez. Talvez possamos esperar que ela esteja chegando rapidamente ao fim. Então assim ele conclui o capítulo sobre Nietzsche. Pessoas como Russell ou eu que concordam com a visão liberal do progresso têm uma certa dificuldade de endossar realmente a ética nietzschiana. Mas isso não nos exclui da possibilidade de estarmos entre os admiradores do Nietzsche no que tange a outros aspectos, como, por exemplo, a sua crítica ao cristianismo, a sua crítica à cultura moderna, nos seus aspectos negativos. Ele falava que John Stuart Mill era uma besta quadrada, e eu não concordo com isso, também o Russell não concorda. Mas tem outros aspectos que o Nietzsche aponta do modo de ser pequeno, mesquinho, do homem moderno, em que ele parece estar com razão. Além disso, há muito mais a se apreciar da obra de Nietzsche, sobretudo a sua filosofia existencial, de amor à vida, do amor fati, do eterno retorno, o Zaratustra, como que ele nos ensina a amar a vida, mesmo nos momentos de maior sofrimento, de não traí-la por um mundo supraterreno, imaginário. Então há muito a se apreciar tanto em Nietzsche quanto em Russell. E como eu costumo dizer, aquelas pessoas que concordam totalmente com o filósofo X ou Y geralmente são imaturas.